Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre estado de flow. E para isso estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, a Fernanda e a Camila. Fica conosco. Estou aqui com as meninas, sejam muito bem-vindas, Fer, Camila. Que momento bem especial a gente poder retomar também depois de alguns, uns dias, uma folga, né? Isso aí, Fer, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Que bom, já tava com saudade, viu, Laura? Que bom, então, hoje com a Camila, né, que nós importamos ela. A Júlia esteve aqui falando de yoga e neurociência. Agora a Camila mora em Veranópolis, né? E trabalha com a gente lá no Prana. E na primeira aula de meditação que ela foi dar, ela disse, Fer, vou falar sobre estado de flow. Pois lá, se apresenta aí, uma estudante de neurociência. E ela falou sobre estado de flow. Eu entrei lá na aula, né, de aluninha. Quando ela começou a explicar, eu comecei a fazer conexões. Vamos falar sobre isso então, lá com a Laura. Mas que bom, certeza. Que bom estar aqui. Maravilha! Camila, mais uma vez, porém hoje o assunto é diferente, então como é bacana ter você aqui novamente, gostaria que tu pudesse falar um pouquinho de ti também para o pessoal em casa, para quem não acompanhou outro programa, e convido para que assistam, né, os nossos programas postados. Mas enfim, né, hoje aqui conosco. Obrigada pelo convite, Laura, obrigada, Fê, também. Agora eu sou uma nova cidadã veranense, uma pranete, trabalho junto com as meninas do Prana, estou trabalhando com yoga, estou ajudando nas práticas de meditação. E está sendo muito especial para mim, porque eu tenho aplicado um pouquinho dos meus conhecimentos de neurociência e do yoga dentro do Prana, dentro das aulas de meditação e também das práticas de yoga. E eu já estive aqui uma vez no programa, né, falando um pouquinho sobre o que era neurociência, como eu conseguia conectar a neurociência com o yoga, com a espiritualidade e tudo mais. E para mim, o estado de flow foi uma teoria muito incrível, assim, quando eu li a primeira vez, foi ainda em outro momento, foi também uma das coisas que me abriu a porta para a neurociência, assim, e eu criei uma meditação para essa teoria. Eu li a teoria e falei, eu vou levar para o pessoal em meditação. E aí a Fê gostou muito do assunto e a gente pensou, vamos explicar para o pessoal, porque acho que todo mundo deve encontrar o seu estado de flow na vida. Pois é, estado de flow. E eu nunca tinha ouvido, né, estado de flow. O que tanto te chamou a atenção em estado de flow, Fer? Só para que a gente possa iniciar, porque assim, falando, eu acho muito bacana, um nome bonito, legal. E aí, o que tanto te chamou a atenção, sendo que Fernanda já viveu tantas terapias e isso chamou tanta atenção? E o só sei que nada sei, cada dia vai se fortificando, né? E aí, quando a Cami começou a explicar lá na aula o estado de flow, às vezes eu penso que dentro da minha mente, não sei se o pessoal de casa aí, Laura, se tu já assistiu a Cami, aquele filme Matrix, o primeiro que saiu, que deve ter mais de 20 anos, onde eles têm uma tela e ficam fazendo ligações, assim, conexões, né? E aí fui ouvindo a Cami e parecia que foi conectando aos estudos da constelação. E o estado de flow, pra mim, né? Vou esperar aí como é que a Cami vai trazer hoje, até pra eu entender um pouquinho mais. Mas é a gente entender o nosso lugar. E isso é um desafio pra nós, porque desde sempre, e quando eu digo sempre, de tudo que aconteceu antes, por nós vivermos em comunidade, em grupos, né? Nós vamos tomando verdades, tomando dores que não são nossas, né? Quantas vezes a gente assiste uma cena e a gente fala assim, tomei as dores daquela pessoa, não podia ter falado assim com ela, né? Ou alguém maltrata um animal e a gente toma as dores dos defensores dos animais, porque são partes nossas, né? Nós estamos interligados. Então, eu penso que pra gente não estar no nosso lugar, é fácil pra gente se perder, né? Tomando lugares, dores, funções que não são nossas. E tudo bem, vamos pensar assim, hoje, por alguma razão, falta um funcionário aqui, na tua equipe, né, Laura? E aí, tu vai dar um jeitinho, Fabiano vai dar um jeitinho, as outras pessoas da equipe vão dar um jeitinho de fazer aquela função que o funcionário não veio, por alguma razão. Então, hoje,
Eu vou tomar uma função aqui que não é minha. E amanhã eu vou voltar pro meu lugar, com a minha função, com aquilo que me cabe e executar isso. Só que às vezes na nossa vida a gente vai no amanhã fazendo de novo, e depois de amanhã de novo, e uma semana de novo, e um mês de novo. E quando a gente vê, a gente já não sabe mais qual é nosso lugar, quais são nossas funções. E quando a Cami foi explicando, veio me remetendo a essa sensação. Para que eu, indivíduo Fernanda, eu possa sentir o meu estado de flow, eu preciso me conhecer, saber o que me cabe, entender os meus limites, o que é meu, para poder estar nesse estado de presença e fazer o que é um fluxo de vida, né? Então a Cami lá explicando, eu entrei no meu lugar, no fluxo da vida, e disse, isso é constelação, né? Toda hora isso. Fer, quando tu vê todo esse... tu dissesse que pensando na meditação do estado de flow, chegou a remeter constelação e começou a fazer todo... Os links, né? No meio desse... Mas para que a gente possa entender tudo que a Fer sentiu quando fizeste a meditação do estado de flow, para quem tá em casa e para mim, o que é o estado de flow? A gente tem uma imagem do estado de flow, eu não sei se ela vai aparecer aqui ou em algum lugar. Ali, muito bom. Então, eu vou explicar um pouquinho essa imagem, porque eu sou engenheira, então para mim é fácil ver gráficos, mas às vezes não é tão fácil assim. Então, embaixo a gente tem as habilidades e em cima os nossos desafios. Quanto mais a gente vai para frente no gráfico, mais alta é a habilidade, mais para cima, mais alto é o desafio. Aquilo que a Fê falou, tem um monte de gente, falta um funcionário, né? Falta um funcionário, eu vou substituir a tarefa dele. Eu não sei nada, eu não tenho habilidade nenhuma para desempenhar o papel dele. Eu tenho um grande desafio, eu entro nesse lugar de ansiedade. Preocupação, ansiedade. Ou eu tô substituindo um lugar que, já foi minha função antes, tenho muita habilidade, já tiro de letra, não tem desafio nenhum. Então eu entro na apatia. Minha vida tá ali, relaxada, no tédio, não tem nada demais. É como se soubesse fazer isso no piloto automático. E aí eu tenho uma habilidade boa, tipo, eu sou uma ótima apresentadora e tenho novos assuntos para desenvolver com o pessoal, aí eu entro num desafio e numa habilidade. E aí eu encontro o estado de flow. Então, esse estado de flow, esse lugar onde eu tenho grandes habilidades, eu me desenvolvi para isso, e eu também tenho grandes desafios. Eu tenho coisas novas aparecendo, eu tenho coisas que eu realmente me desenvolvi para estar ali. E aí eu entro nesse estado de flow. A teoria do estado de flow, ela foi criada por um russo, neurocientista, que ele percebeu que a nossa mente, ela entra num perfeito estado de funcionamento. Sabe quando a gente começa a fazer algo e a gente não olha mais o horário, a gente não precisa comer, a gente não precisa mais nada. A gente só tá ali fazendo aquilo, porque aquilo me dá uma satisfação tão grande que tudo o tempo para. Esse é o estado de flow. Então, é nesse estado que a gente encontra uma plenitude, um bem-estar, uma presença em que o nosso ser não precisa de mais nada. E aquilo que a Fer falou sobre o nosso lugar, sobre estar no meu lugar, é isso. Eu gostar disso e eu ter os desafios, eu ir cada vez além naquilo que eu gosto, vai encontrando os desafios e o meu corpo vai querer fazer aquilo, vai a favor do meu fluxo. E às vezes a gente luta contra o nosso próprio estado de flow porque alguém disse que isso não deve fazer, isso é besta, nossa, vai ficar fazendo yoga a vida inteira, mas nada a ver, mas fica lá sentada, mas é o meu estado de flow, né? Então, ele é específico de cada ser. Ele é muito estudado dentro dos esportes, onde as pessoas conseguem encontrar com uma grande facilidade o estado de flow, esse estado de plena concentração, mas não só. Ele é muito encontrado também dentro do trabalho, quando tu trabalha com algo que tu ama, quando tu se envolve com aquilo. Ele é muito encontrado dentro das meditações. É esse estado em que o teu corpo, ele entra num modo assim... Não preciso de mais nada, estou pleno, nutrido, não preciso comer, não preciso respirar, só preciso estar aqui fazendo isso. Esse é o estado de flow. Ok, e aí entendendo o estado de flow, e eu queria muito estar nele, né, mas não, tem várias situações que me fazem estar nele agora, tendo identificado perto
do que tu ia colocando, teve várias situações que eu identifiquei. Então, eu imagino que muita gente em casa, quando eu faço isso, parece que o tempo passa até mais rápido, né? Que é do tipo, poxa, já? Eu esperei Passou e tu tanto disse por isso, né? E aí, às vezes, tu tá ali tendo que fazer uma tarefa que tu sabe que, poxa, ela vai demandar tempo, ela vai ser um pouco mais difícil pra fazer, e aí tu fica por vezes procrastinando, né? E depois, ainda por cima, quando vai fazer, parece que ela não anda. E aí tu utilizou o que tu faria numa manhã, tu utilizou uma manhã, uma tarde, e ainda amanhã de manhã vai ter que ainda mexer nela. Então eu imagino que sejam situações como essa que ou nos deixam ou nos tiram dele, né? E Fer, para que talvez as pessoas em casa possam entender que o estado de flow é algo que, segundo a neurociência, é o estado perfeito do ser humano. Então, como a gente pode entender essa busca pelo estado de flow? Eu penso, não sei se existe essa teoria, depois a Cami aí que diga, né? Mas quanto mais a gente se conhece, por exemplo, quando eu faço algo que eu gosto muito, Fernanda, eu gosto muito de falar, né? É algo que me agrada. E ainda tem pessoas que gostam de me ouvir. Então, Tudo certo. Pra mim, me parece um estado de flow. Mas, por exemplo, quantas vezes, né, Laura, já aconteceu conosco aqui no Algo a Mais? A gente começa a gravar um programa que é pra ter cerca de 1 hora. Quando a gente vê, a gente já tá... Aí o Jeff apita aqui a luzinha e diz... Você já vai fechar 1 hora. E a gente tá ainda aqui falando. E aí a gente diz, vamos gravar mais um. E o pessoal, se quiser olhar ali na playlist da Conecta, às vezes até tá com a mesma roupinha, né? Porque teve assunto pra gente fluir. No final dessas, sei lá, 2 horas, 3 que nós ficamos aqui gravando, a gente nem percebeu se tava com sono, se tinha fome, se tava com sede. Claro que a gente tá aqui, tem uma aguinha, um cafezinho, né? Um chá. Mas é um estado de que o meu corpo... E, obviamente, né, fisicamente, nós temos nossas necessidades fisiológicas, mas a nossa mente, o nosso espírito, nossa alma, né, cada um aí em casa que sinta a palavra que fecha com o coração, entra num estado que essas necessidades físicas, elas parece que não são sentidas. E essa é uma pergunta importante que eu acho que cabe a gente fazer no autoconhecimento, né? O que me leva para esse lugar? Então, eu, Fernanda, se tu me pedir assim, Fer, qual é o teu estado de flow? Eu amo dar aula. Se tu pedir pra mim, as terapias, gravar o programa, são coisas que eu gosto muito e realmente eu não percebo o tempo, né? É uma delícia. Mas quando eu estou em aula, eu poderia fazer aquilo incessantemente. Eu não me sinto... Eu acabei de dar aula, um final de semana todo dando aula. Quando termina, eu poderia começar outra. Eu não sinto que o meu pé tá doendo, ou se eu fiquei, horas em pé, ou se a gente comeu pouco, ou se eu não dormi. Eu nem percebo. Eu poderia concluir a aula e começar outra aula. E tem pessoas que vão fazer isso fazendo comida. Como a Cami falou, um esporte, né? Às vezes arrumando o jardim. Eu acredito... E aí vai mesmo, talvez numa crença minha ou na minha forma de ver, não sei. Que esse é o nosso verdadeiro dom. Quando a Cami explica como a neurociência fala, né, essa teoria do estado de flow, traz para o meu coração aquilo que realmente eu nasci para fazer. O meu verdadeiro dom. Porque se essa força criadora, né, seja Buda, Jeová, Brahma, Deus, universo, se ele nos criou aqui, para que seria? Senão para que a gente pudesse fazer o que a gente veio para a Terra para fazer. Ele nos colocou seres únicos, com única impressão digital, com um único DNA. Então tem algo, e a Cami disse, é pessoal, é de cada um. Cada um tem o seu estado de flow. Então, se eu sei o que me leva para esse lugar, às vezes ali está a consequência financeira que a gente tanto busca. Sabe? E eu tava tentando me lembrar, enquanto falava isso, de quem era a frase. Quem ama o que faz não trabalha, se diverte, né? Esse é, para mim, é uma descrição do estado de flow. Aquilo que a gente gosta e ainda no final das contas
faz um Pix, recebe um dinheiro. Sim. Gente, isso é tão bom. Eu amo tanto dar aula e ainda no fim das contas eu recebo pra isso. De tão gostoso que é fazer. Né? Então, essa é uma que pergunta... Quanto mais tu gosta, Fer, mais tu te dedica a isso também. Né? Porque vai ter o dom, né? Que é aquele desenho que a Cami mostrou, né? Não sei se o Jeff tem aí pra gente dar uma olhadinha de novo. Aquela habilidade, ó. Alta habilidade. Então, a parte de baixo, para ter uma habilidade lá no final, né? E aí, lá em cima, o desafio. Então, se eu tenho um grande desafio, uma grande habilidade, nesse lugar eu encontro esse estado. Tá certo, tá certo. Não, e realmente, Obrigada, pra Jeff. quem consegue aliar tudo isso, e tem uma outra situação também, né? Aqui a gente fala de trabalho e que coisa boa, né, Fer, te ouvir e dizer, cara, tu encontrou o teu lugar, né? E daqui um pouco, é o que eu falo até para pessoas que estão trabalhando, às vezes, em outros lugares, não seria exatamente o que eu faço, mas eu saio de lá e eu não preciso mais, me preocupar com nada. Tem muita gente que diz assim, não, eu prefiro trabalhar num lugar onde eu sei que eu vou entrar tal hora, vou sair tal hora, depois disso, ninguém mais vai me dia chamar. tal, o dinheiro tá na E o conta. dinheiro tá na conta. Que você saiba encontrar teu estado de flow, algo que te nutre na tua vida, independente de ser o teu trabalho ou não, né? Claro, é que sempre o trabalho facilita pelo fato de porque a gente que passa é grande parte do tempo fazendo Quantas horas isso, no dia, né? Quantas Uma horas na vida semana. inteira. Isso aí. Então, para quem consegue buscar algo que possa fazer mais sentido e daqui um pouco, isso é bem legal. Mas também ver quais são os princípios que tu tem para daqui um pouco chegar ao estado de flow de outra maneira, né? Porque, claro que o bom seria estar nele diretaço, assim. Só que a gente já percebe que não é bem Não é a vida forma, real, não é né? a vida real de estar 100% do tempo nele. Com esse papo, estado de flow aqui com as meninas, com a Camila, com a Fernanda, sobre, poxa, é um estado de espírito. O que dá pra entender é assim, posso falar dessa forma, Camila? Pode ser falado como estado de espírito. É um No estado momento específico? de tudo, né? É um estado de corpo, de mente, de alma. É o perfeito estado de presença do ser. E pra mim, o perfeito estado de presença do ser envolve corpo, mente e alma. Pra neurociência, envolve corpo e mente. Mas Camila, tem envolvimento da alma. Então, é um estado de espírito. Sim, porque... E quando tu chamou os patrocinadores antes, tu falou sobre se a gente estivesse sempre nesse lugar. Se a gente estivesse sempre nesse lugar, eu gosto de pensar assim, se eu hoje, Fernanda, né? Eu já pensar que eu evoluí enquanto ser humano tudo suficiente. Que tinha que ter evoluído. Já tenho dinheiro na conta suficiente. Meus relacionamentos já são bons o suficiente. Pra que eu vou levantar? Né? A gente não tem motivação. O que nos move a sair da cama, a buscar, é o que nos falta. Né? E o quanto é importante o estresse. A gente não olha estresse com bons olhos. Não. Né? A gente olha estresse como uma palavra ruim, uma palavra negativa. O estresse é altamente necessário na nossa vida, né? Quando a gente se estressa, a gente tem uma força, uma energia, né? O nosso sistema parasimpático, simpático, ele tá precisando de uma mudança, ele tem força, ele tem movimento, ele quer agir. Então, a gente precisa do estresse também. Agora, entretanto, viver estressado, né? Não ter um momento para curtir o estado de flow. E aí me remete à imagem do eletrocardiograma, né? O sobe, desce, né? Aquele desenho, quem já viu um eletrocardiograma que fica pipi, né? Aquele sobe, desce, os risquinhos, um maior, um menor. Quando a linha tá reta, acabou. Né? Então, a motivação da busca por algo melhor, viver melhor, encontrar o meu estado de flow, né? E se eu encontro o meu estado de flow, também vou para um lugar de passar isso adiante, né? Porque nós, enquanto indivíduo, a gente não vai evoluir sozinho. Não vou então, enquanto Fernanda, evoluir a espécie sozinha. Já se diz a espécie. Eu pertenço às pessoas. E sem contar, Fer, que quem tá de bem
não tá muito se importando, quer dizer, quer que o outro vá bem, pra daí não me incomoda também, né? Bem Tipo, eu não sei se talvez isso cabe, mas quando tu tá bem, tu diz assim, cara, não me importo que esteja bem pra ti também, pra eu não precisar me preocupar. E se a gente Sabe? puder alcançar algo pra alguém ainda, né, Laura? Olha, a Cami foi lá, estudou o estado de flow, busca isso na experiência dela, vem e fala sobre isso. Aham. Né? Tu, Laura, realizou o teu sonho, né, do teu marido, de ter a TV, e agora passa conhecimento, passa programa das empresas das pessoas, né? O que sou eu, Fernanda, numa ilha deserta com um diploma maravilhoso? Se a gente não tiver o outro, esses rótulos não têm sentido. Né? Então, esse movimento da vida, do buscar, é o que é a vida, né? E não uma linha reta já pronta, algo acabado. Eu quero passar a palavra para Camila, mas depois eu não posso esquecer de te perguntar, Fer, também sobre essa busca incessante das pessoas, porque assim, se existe dentro da tua crença, dentro do teu estudo, se existe algo que foi feito para mim, ou se todo mundo poderia alcançar tudo, como... Então tu vai pensando nisso, Tá, vamos Fer. Tá, eu fiquei pensando nisso também. Porque eu digo assim, poxa, às vezes a gente gasta tanta energia buscando uma coisa que não é pra gente, eu não sei, mas eu vejo assim que a gente busca, corre, faz, e o que é pra ser, vai ser, e vai chegar até ti, mas o que não é pra ser, tu pode reinar que não vai chegar, é o que eu sinto. Então eu só quero sobre isso, porque daqui um pouco a gente liberta as pessoas um pouquinho daquela pressão de dizer que tu tem que conseguir tal coisa, né? E aí que são estresses gerados com o passar do dia a dia, mas isso tudo depois a gente conversa. Tá bom. Camila, dentro desse estado de flow, as pessoas, elas podem... É claro que a gente viu aqui que foi colocado o mapinha ali do que é ótimo, habilidade, o que é, né? Mas dentro disso, as pessoas, elas precisam estar de que forma abertas para que ele possa acontecer. Porque o que eu quero dizer aqui, tu fizesse uma meditação pensando no estado de flow, tá? Sim. E o que as pessoas, tu levou as pessoas a pensarem para que chegasse a esse estado? Na meditação, é interessante isso. Porque a primeira coisa que eu falo na meditação é: não existe certo ou errado, não existe bom e nem ruim. Porque antes de eu tentar encontrar o meu estado de flow, eu tenho que deixar de lado o que alguém me falou que fez, que ficou nesse estado, o que o meu pai acha que é certo, o que a minha mãe acha que é bom, o que minha tia tentou. Então eu tenho que deixar de lado isso, né? A gente se concentra, a gente se conecta. Eu acho essa prática de estado de flow na meditação muito interessante, porque a gente vai tirando esses conceitos, né? No dia a dia a gente acaba muito atrelado ao nosso redor. Tipo, ela me disse isso, ou ela vai me julgar, ela vai me avaliar desse jeito. Então, a primeira coisa que eu falo na meditação é: pense que você não tem ninguém dentro da tua cabeça falando se é certo, se é errado. A gente faz até uns gestos do yoga que são os mudras. Primeiro a gente se protege do externo, depois a gente se protege de nós mesmos contra o nosso próprio julgamento. Então, a gente sai desse lugar de se autocriticar, de se julgar e de achar o que o outro vai pensar também, para então encontrar o nosso estado, porque ele é, mais uma vez, único e somente meu, e eu vou encontrá-lo de uma maneira simples, porque o nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo é muito sábio. Ele está naquele estado para economizar energia e não para gastar energia. Então, tudo aquilo que é custoso, que eu chego depois exausto, fui fazer pela 18ª vez, não deu certo. Falaram que correr entra em estado de flow, e eu vou correr e eu só me desespero. Não consegue curtir. Não, né? Então talvez não é o teu estado de flow, né? Uma coisa que eu acho super legal da gente olhar, que é o que o neurocientista traz no conceito dele lá, é que existe uma diferença entre o prazer e a fruição. Acho muito bonita essa palavra, fruição.
Porque aí tem alguém que vai me falar, isso aconteceu na minha casa. Eu falei pro meu namorado, pro Matheus, eu falei, amor, tô indo pra Conecta falar sobre o estado de flow. E o que é isso? Daí a gente conversou um pouquinho e ele falou, quando eu como, eu entro em estado de flow. Eu disse, não é isso. O prazer pelo prazer, ele não nos dá resultados, digamos assim. Claro, é importante na nossa vida termos momentos de prazer, por prazer, sim. Mas se a gente passar os dias incontáveis só pelo prazer, a vida fica sem sentido algum. Então, esse estado de fruição é quando eu tenho uma plenitude, um bem-estar e eu consigo usufruir, e os outros seres humanos também conseguem usufruir disso. Então, fala muito sobre o que a Fê falou, né? Desse lugar em que eu estou utilizando para o meu bem-estar, o meu corpo entra num estado ótimo, mas também as outras pessoas são beneficiadas desse estado, desses aprendizados, desses conhecimentos, disso que eu uso, entendeu? Então é bem esse lugar de bem-estar, mas um bem-estar que reverbera para os outros seres. Então, dentro do que tu falaste, Camila, eu acho que é exatamente o que eu queria compartilhar aqui com a Fer. Sobre a ideia de que, poxa, se o fulano de tal corre, e ele entra no estado de flow porque ele ama correr, ou joga paddle e aí vira naquela coisa, né? Beijo pro meu marido que entra em estado de flow no paddle. É isso aí. Então, Fer, pensando nisso, para que cada pessoa possa talvez pegar o que é dela e largar o que não é. Eu não sei. Quando eu até coloquei que tu pode fazer de tudo pra tentar chegar de uma maneira em alguma coisa, eu tenho um pouco de receio de estar sendo seletiva nisso, mas não é isso. O que eu quero é que... Não é, Laura, porque, por exemplo, aonde a gente nasceu? Como funciona a genética do meu pai e da minha mãe é diferente de como funciona a genética do teu pai e da tua mãe, né? Isso não quer dizer que a gente não possa melhorar, né? Fazer algo que para o nosso sistema foi um desafio, que a gente também possa aprender outras coisas, né? Quando tu me falaste antes e agora quando tu repetiu, me veio muito de pés no chão, sabe? Poxa, porque aqui na minha mente eu posso criar o que eu quiser. Se eu quiser aqui pensar, nossa, eu tô correndo com uma blusa rosa, uma calça lilás, um tênis verde, aqui na minha mente... Aí tem o sol, aí tem a areia. Não, areia não, brita, não, brita não. E isso eu vou deixando minha mente fazer. Então aqui dentro, a gente é ilimitado. É uma fantasia. Né? E essa mente é altamente necessária para nós. Porque aqui eu vou fantasiar, eu vou fazer meus sonhos, minhas buscas. Né? Mas se eu não tenho os meus pés firmes no chão, eu vou botar aqui e vou pensar, tá, ok. Eu posso me imaginar com a blusa rosa, com a calça lilás, com o tênis verde? Sim. Eu tenho essas cores de calçado ou de roupa? Não. Mas eu posso ir na Regla comprar. Ok. Eu posso correr na brita, na areia? Sim. Quanto eu aguento, né? Sim. Então eu, Fernanda, possivelmente, talvez, nunca tentei, mas talvez eu corra ali 50, 100 metros. Porque é a minha realidade. Né? Então, bom, quer dizer que se eu não treinar, se eu não baixar o peso, aumentar minha resistência, é super possível? É possível. Entende? Então, também o quanto vai de eu saber o que é possível, o que é fantasioso, né? E aí, muitas vezes a gente vai... Tem uma frase do Bert Hellinger que fala: a expectativa mata a experiência. Sim. Né? Porque aí eu vou, ai meu Deus, mas aí quando eu chegar, né? Agora está chegando o mês dos namorados. Ai, porque nos dias dos namorados, daí eu vou comprar isso aqui, vou botar uma lingerie, daí vou botar umas velas, aí nós vamos no jantar. E aí chega lá no jantar, criou tanta expectativa do encontro da princesa com o príncipe, que o jantar vira uma... né? Que a lingerie tá pequena, horrível no teu corpo. E aí, por alguma razão, comeu demais e aí nem deu pra namorar, porque estavam os dois com a barriga muito cheia, ou teve um imprevisto, tocou o telefone. Então, sim, precisamos fantasiar, imaginar, sonhar, né? Mas entender o limite da onde vai isso, porque tem coisas que serão difíceis pra mim. E outra coisa, tem coisas que a gente não tá afim. Sim. Não tô afim. Eu não tô afim. Ai, seria legal. Também posso ter uma TV.
Também posso fazer yoga com a Camila? Sim, mas eu vou ter energia para isso? É o que realmente eu gosto? Né? Ou para que eu tô fazendo isso? E quantas vezes na nossa vida a gente vai fazendo coisas para agradar aquilo que a Cami falou? O que alguém disse que era certo, ou que um grupo, né? Encontra um grupo de amigas e aquele grupo de amigas usa um tipo de sapato. Mas não é o tipo de sapato que me agrada. Mas aí, para pertencer ao grupo, eu começo a botar o sapato, né? Então, não quer dizer que eu não possa usar. Tá? Mas tá adequado para mim? Como eu me sinto com isso? Tá me ferindo? Tá gostoso? Para mim, tudo bem. Por quê? E para mim, a pergunta que tu passou lá pra Cami e ressoa assim a resposta. Autoconhecimento, para mim, é como se fosse... Porque né? se a gente não consegue... Porque num primeiro momento eu não sei nada sobre mim, eu não sei nem o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu vou muito ir pelo que as pessoas me falam que eu gosto e que eu não gosto. E aí eu tô fazendo algo que eu não gosto e eu não tô nem percebendo que eu não gosto. Porque dói, porque meu corpo tá super mal, tendo efeitos negativos, mas eu não conheço, eu não sei sentir o meu corpo. Então aquilo ali é o meu estado normal. Né? O que é normal, né, é normal. Fê? A gente conversou sobre isso ontem. O que é normal? Então, aquilo ali é o normal pra mim. E aí, eu vou começar a me autoconhecer e nesse estado... Na meditação, a meditação é muito poderosa. A meditação consegue nos levar a um estado de não julgar, de não opinar e a nossa mente nos apresentar algo. Então, em meditação, pensa em um momento em que você se sentiu muito bem. E aí ela traz um momento que tu fica assim, meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha vivido aquilo. E aí desse lugar, desse momento que a tua mente te apresentou, no momento que tu não vai mais julgar ela, que tu não vai, não sei o quê, é que ali a gente vai construir o teu estado de flow. Então quer dizer que tu estava costurando e tu se sentiu muito bem. Observe esse lugar. Que roupa você usava? Como você se sentia? Aí a gente vai construindo uma cena, né? E nessa cena que a gente vai resgatando esse estado de flow, porque quando a gente cria também uma cena na nossa cabeça, o nosso cérebro, que não sabe dizer se é presente, passado, futuro, ele vai sentir, vai vir umas coisas boas, uns hormônios gostosos, e aí a gente vai, então eu vou tentar fazer isso de novo. E a gente vai criando as habilidades, vai criando os desafios e vai buscando esse estado de flow na vida. Né? E o estado de flow, como tu bem colocaste aqui, são em vários momentos da tua vida. E não necessariamente vamos agora entrar em estado de flow. Vamos fazer agora uma meditação que todo mundo vai entrar no estado de flow. Por exemplo, quem corre, eu adoro o exemplo da corrida porque é o que mais usa o estado de flow. Quem corre costuma relatar que até os 2 ou 3 quilômetros é tipo a mente falando, não, agora por que tá fazendo isso? Não vai dar, a gente não vai conseguir. Hoje tá ruim, tá frio, tá quente, para de correr. Aí você passou os 3 quilômetros, cabeça zero e a pessoa vai. E ela não percebe se foi 5, se foi 10, se foi 15, porque tem como se alguma coisa falando pra gente parar, pra gente não entrar nesse estado. E a meditação acontece muito isso, né? Eu vou entrar em um estado meditativo, eu sei que meditar me faz bem, eu gosto disso. E aí eu sento num dia, principalmente num dia que eu tô ansiosa, que as vozinhas de fora vieram me falar que isso não é bom, que o que eu faço não é legal. Aí eu sento pra meditar e começo. Não faz isso. Olha aí lá, coça o nariz, tu tem um aí mexe a problema. perna. Tu tem um problema pra resolver, tu tá sentada e não sei o quê. Aí tu fala, não, mas eu escolhi estar aqui. E aí, daqui a pouco, sentou. Sabe? A mente sentou. E aí, porque eu decidi, porque eu me conhecia e sabia que aquilo ali fazia bem pra mim. Então, por isso que o estado de flow, o gráfico traz, eu preciso ter uma habilidade. E aí eu vou ter desafios, vou superá-los e vou entrando no estado de flow, né? Porque não é sempre mil maravilhas, vão ter esses tropeços, mas daí eu tenho que ser mais forte, que a minha mente fala, não, eu sei o que eu tô fazendo. Né? Mas é interessante, tipo, então como que eu vou saber? Testando. Vai testando algumas coisas, vai lembrando dos momentos que você se sentiu bem na infância, na vida adulta, E Camila, quando a gente fala
necessariamente tem que ser fazendo alguma coisa que a gente entra nesse estado. Aí eu só vou te dar um exemplo, tá? Aqui tu falasse, o pessoal que corre, né, faz uma atividade física que gosta, eu sento e medito, por exemplo, tu te coloca aqui, e aí eu vou te dizer, durante a pandemia, eu não via a hora que chegasse o sábado de manhã, porque como não tinha nada pra fazer, ninguém tinha marcado nada, eu tava livre, leve e solta, numa época que tudo fechou. Mas uma coisa que eu amava fazer era subir no carro, eu, Fabiano, a Joana na época, e tomar um mate e sair pelos interiores, tá? Era um momento que eu desligava de tudo por exemplo, eu tinha coisa pra entregar, eu tinha isso, tinha aquilo. Era um momento que eu não lembrava mais que eu tinha coisa pra entregar. Que eu não lembrava mais que... E, poxa, que legal esse lugarzinho, onde é que a gente tá? A gente se perdeu, a gente começava a rir. Não, a gente vai voltar agora, ou vamos sair pra onde? A gente saía 2 cidades além, a gente não tinha noção, sabe? Então, quantos quilômetros nós fizemos hoje? Poxa, a gente chegou a fazer uma quilometragem que poderia ter ido a Passo Fundo, sabe? Como assim? A gente não notou, já é a hora do almoço, a gente saiu cedo de manhã. E a gente tava só pelos interiores, pela Ruela e coisa assim. Então, o que eu queria te pedir é assim, ó. Ali era um sentimento meu profundo, puro, sabe? Era algo muito gostoso de dizer, poxa, tomando um mate, né? A Jojo aí, a gente colocava as musiquinhas que ela gostava, ela cantava a maior parte do tempo. E a gente ficava assim, ó, fora de tudo que poderia ser algo que pudesse interferir na nossa felicidade naquele momento. E eu tô te falando de uma coisa que é uma bobagem, né? Uma algo coisa simples. simples. Era algo mas que tu saía daquele peso do dia a dia, de ter coisa, ou de usar a máscara, porque tu tava fechado no carro, poderia passear, e não era o momento que tu precisava estar se protegendo de todo mundo, entende? Então, o que eu quis falar com isso é, necessariamente, estado de flow tem que ser fazendo alguma atividade, ou, por exemplo, o que eu vivia poderia ser considerado um estado de flow? Pode ser considerado um estado de flow, não existiu um grande desafio, então eu falaria que é mais um estado de presença plena. Então, certo, então já não é considerado isso. Onde você alinha o teu desejo com a tua palavra, com a tua ação, tudo aquilo que você queria estar fazendo realmente estava acontecendo, é um estado de presença plena e também a favor do teu organismo, do teu ser. Então, é um pouco diferente do estado de flow, porque não teria um desafio a ser enfrentado, né? Não teriam muitas habilidades, mas é esse lugar de leveza, de plenitude, de inteireza, eu diria também. E eu gosto bastante de analisar essas situações, porque hoje mesmo eu estava pensando sobre prana. Porque o nome do espaço é prana, energia vital, mas prana é um conceito do yoga, não sei se você sabe, que é chamado da energia vital. E os yogis, eles falam que o prana, ele pode ser absorvido através da luz do sol, através dos alimentos, através de bons relacionamentos e através do oxigênio. Mas eu tô absorvendo prana toda hora, então minha energia nunca vai faltar energia pro meu ser. Vai. Porque a gente só absorve o prana quando a gente está em presença. Então, na verdade, o prana, ele não vem da alimentação, do sol, da comida. Ele vem do estado de presença. Que também é esse estado de estar inteiramente aqui e agora, vivendo cada instante. Porque a respiração é uma fonte de prana? Porque quando a gente respira consciente, a gente sente o ar entrando, nutrindo o nosso corpo, nosso organismo estabiliza e aí a gente consegue absorver energia. Uma alimentação rica em prana é uma alimentação rica em nutrientes, em verduras, em saladas, uma alimentação colorida, mas é uma alimentação com presença. Que eu consigo sentir o sabor da comida, que eu consigo ver o que está me envolvendo naquele momento. Um relacionamento que me traz prana, uma relação saudável, amorosa, que me faz bem, que nutre a minha alma.
Então, esse é o conceito maior de prana. Uhum. E esse estado que você estava, eu não diria que é um estado de flow, mas é um estado de Energia prânica. energia prânica, Ah, de certo. absorver o prana. Não, pois é, porque eu já tinha explicado sobre o desafio. Mas, né, dentro do bem-estar, eu digo, poxa, né, alguma Sim. coisa pode ter a ver. Exato. Não, mas então gostei. Eu preciso de mais momentos Sim, de todos prana. precisamos. Porque pro estado de flow, a gente vai ter que estar, por isso tu falou, né? Precisa estar em movimento, precisa estar fazendo alguma coisa. A gente está usando uma habilidade que nós temos, que a gente é muito bom naquilo, né? Bota de novo aí, Jeff. Então, tem que desenhar olha, a lá palavra. no fundão, né? Então, alta habilidade com alto desafio. Sim, sim. Né? Então, esse é o estado de flow. Obrigada, Jeff, mas reconhecer, isso te energiza. Que aí a Cami explicou sobre a energia prânica, né? A energia vital. Isso te energiza, isso te dá vida, isso diz, vale a pena eu estar na Terra. Né? Enquanto o estado de flow, eu vou estar mostrando uma habilidade para alguém, passando algo no qual eu faço com uma grande habilidade, com um grande desafio, né? E beneficiando os outros. Né? Então, Certo. Não, se conecta. com certeza. E aí, dentro disso, realmente, a gente pode... Então, de uma forma bem explicada para as pessoas que tem que ter realmente a história do desafio com... E, por vezes, isso é ligado ao esporte pelo desafio, é ligado ao trabalho, sendo que as pessoas, elas chegam a ter a sua maior habilidade, precisam desenvolver ela para que ela seja uma habilidade bem estabelecida para fazer bem feito o que faz e com muita vontade, né? E gosto por isso. Tá na hora dos patrocinadores, Tá na antes hora, que eu entro mais em assunto É aqui. isso aí. Então eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores e logo a gente volta com esse tema. Pedras Andretta, excelência e acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana, com ofertas imperdíveis. E para melhorar o seu final de semana, os sábados do churrasco. Vá para o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Casa Gamba, inspiração para o seu dia. Especialistas em você. E voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, com o tema Estado de Flow, aqui com a Camila e a Fer, lá do Prana Energia Vital, em Veranópolis. E já falamos muito sobre como chegar a ele, e precisa ter, sim, o desafio com habilidade, tudo bem preparado para que a gente possa atingir esse estado de flow. Mas eu achei bem bacana que, de qualquer forma, desde que tu esteja no teu momento, né, e não pensando em algo que seja, que possa ter interferências de coisas ruins e tudo mais, também faz muito bem. Não pode não ser o estado de flow, mas também pode fazer muito bem pra tua vida e pra ti. Meninas, então, agora voltando, Fer, por favor, né? Porque aí a gente entrou no agradecimento, mas... Então, quando a Cami começou aquele dia, eu entrei lá na meditação. Nunca tinha ouvido falar em estado de flow. Fui lá, aluna da meditação. Aliás, um lugar que eu gosto muito, lugar de aluno. E aí, tava ali a Cami explicando. E aí, quando ela começou a conduzir a meditação, vai pensando no momento em que tu se sente bem. Me veio uma sensação, eu me sinto muito bem com os meus animais de estimação, né? O Billy é uma figura, o cachorrinho, e aí o gatinho, cheirar o gatinho. E aí, quando ela foi falando, me remeteu a esse lugar. Só que aí, na condução dela, eu pensei, olha, né? E aí, se tu ouve essa parte, assim, poderia ser veterinário. Mas eu não dou conta de ver um animal machucado, de ver sangrando, né? Então, isso também é muito importante. Quando tu falou sobre sair com o maridão, né? Com o fruto do amor de vocês, no carro de vocês, contato com a natureza. Então, esse é o lugar onde tu te restabelece a tua força, a tua energia, que tu te reconecta com Deus, né? Talvez no teu carro, com a tua família, tomando um chimarrão, é a tua igreja, é a tua oração, né? Porque qual será a maior gratidão com Deus se não curtir nossa vida, né? E o que ela nos trouxer. Assim, eu com uns bichinhos, né? Então, esse é um momento de força. E aí, outro dia, conversando com uma das minhas amigas, não pedi autorização, então não vou falar o nome.
Vou mandar um beijo porque sei que ela acompanha o programa. E aí ela falou assim, meu estado de flow, eu sei que é fazer compras. Ela falou, eu sei que é fazer compras. E por isso eu tenho a minha profissão, né? E aí vou dar 2 exemplos aqui. Uma moça que faz design lá de roupa, como é que é? Estilista? Não, mas que faz o personal style. Sim. Tá. Ela sai fazer compras contigo. Ela te ajuda a escolher looks. No final, tu paga ela pra isso, né? E ainda paga a conta da loja também. Sim. Então ela sai, passeia nas lojas, encontra roupas. Isso é um estado de flow pra ela, porque tu tem um desenho de corpo, um formato de corpo, uma cartela que precisa combinar, que precisa ter um desenho e ela tá naquele desafio. Precisa agradar a cliente e tá fazendo o que ela ama. Compras. Uma arquiteta pega uma pecinha 2x2 e aí tu precisa deixar essa peça bonita, botar um móvel, botar um não sei o quê. E aí tem as cores que a tua cliente gosta, o orçamento que ela vai dizer, posso gastar até quanto. E ela tem esse desafio e ela também tá comprando móveis, né? Então, às vezes, o nosso estado de flow pode ser fazer compras. E aí posso trabalhar num setor de lojas que faço compras dos estoques. Então, acho que a gente pode se abrir enquanto indivíduo pro nosso estado de flow. Né? Porque pode ser sim fazer compras. Pode ser cheirar o gatinho, que eu amo, mas não dou conta de ser uma veterinária que vou receber ele machucado e vou ter que talvez cortar mais, ou, né, enfim. Então, acho que volto à resposta, que autoconhecimento é a resposta, né? A saída é pra dentro. Pois é. E agora, Camila, tu pode falar um pouquinho sobre como tem essa interferência, né, como o nosso corpo ele vai mudando de acordo com a gente entender os nossos momentos de estado de flow, momentos bons, enfim, o que isso interfere no nosso corpo? Laura, tudo que nos traz bem-estar e um bem-estar completo. É aquela, de novo eu lembrei do Matheus falando, então eu vou sentar e vou comer um monte. Isso me traz bem-estar, mas é um bem-estar completo. Então o meu corpo estar bem, a minha mente estar bem, a minha alma estar bem, traz benefícios para o nosso corpo. Hoje em dia existem vários estudos já que falam que o nosso corpo, ele não necessariamente manifesta aquilo que o nosso gen fala. Vou explicar. Por exemplo... viu que o papo aqui tá ficando sério, Laura. Por exemplo, eu tenho... Isso é estudo da epigenética, né? Eu tenho tendência a ser hipertensa. Minha família inteira meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos mais velhos já são. Então, Camila, tu vai ser hipertensa. E daí eu falo, acho que não. Eu vou, então, ter uma alimentação melhor, eu vou praticar atividades físicas, vou buscar momentos de prazer e momentos de bem-estar. E aí, Camila não desenvolveu hipertensão. Explica isso, ciência. Aí a ciência foi lá e foi explicar. Não, é porque nem tudo que você faz, você deve levar um estilo de vida para que leve para aquele lugar. Obviamente, se toda a minha família foi treinada para um estilo de vida de ser hipertensa, eu também vou. Eu fui lá e falei, não, eu não quero ser isso. Então, o que o estado de flow nos traz, o que esse estado de presença plena nos traz? Nos traz bem-estar, vai ser contra o câncer, vai ser contra a hipertensão, vai ser contra todas as tendências genéticas negativas que você teria, talvez. Tem gente que desenvolve colesterol, tem gente que tem câncer, tem gente que é hipertensa. Ele vai falar pro corpo, não precisa desenvolver isso, porque aqui a gente tá bem. É basicamente isso. Então, claro, os estudos comprovam esses inúmeros benefícios hormonais para o corpo, né? A gente tem descargas de hormônios de bem-estar. Então, no momento, a gente se sente bem. E os hormônios de bem-estar fazem com que a gente não desenvolva coisas prejudiciais para o nosso corpo. É como se o nosso corpo, ele tivesse uma inteligência própria que ele tem, e quando a gente vai contra o nosso estado de fluxo, de flow, a gente fica lutando contra ele, a gente vai... a inteligência dele vai falando pra gente parar com os sinais. Primeiro com uma diarreia, depois com uma dor ali estranha, essa dor vai se desenvolvendo e vai gerar um problema maior, né? Vai gerar uma doença. Então, tudo que eu faço pro meu bem-estar, que me nutra positivamente, que faça essa descarga
química no meu corpo de bem-estar, o meu corpo vai falar, eu não preciso fazer ela parar, deixa ela continuar. E aí eu não vou desenvolver essas doenças, não vou desenvolver, ou vou desenvolver, mas o meu corpo vai ter uma força para lutar contra, para eliminar, porque ele sabe que aquilo ali me faz bem. Então, hoje em dia, os estudos mostram que quando a gente tá num estado de doença, no passado a gente usava muito isso. Eu tô com câncer, tô com coisa. Para tudo que tu tá fazendo e só trata isso. Só vai resolver isso. Aí tu já tava num estresse, já tava num lugar ruim, teu corpo entra mais ainda, porque até aquilo que ele se sentia bem, ele não faz mais. Então, o que hoje em dia os estudos mostram é, você tem uma doença, continua fazendo aquilo que te faz bem, sabe? Vai procurar coisas que te fazem bem, que é como se você fosse tomar o teu próprio antibiótico contra a doença, né? Como se tu fosse... Eu gosto muito, eu venho estudando yoga terapia, venho fazendo formação nisso, e isso é o que me coloca em um grande estado de flow, de entender como o nosso corpo funciona e atua. E o yoga terapia fala isso, que a gente tem que ser ao invés de um paciente, a gente tem que ser um faz-ciente. A gente tem que agir sobre as situações também, quando a gente se depara com uma doença, com uma situação ou com uma provável doença, como o meu caso da hipertensão, né? Toda a minha família tem essa tendência. Então, como eu posso, como Camila, agir antes disso acontecer? E o estado de flow é um deles. Então, foi uma escolha que eu fiz. Fico muito grata e agradeço ao universo todos os dias por poder fazer essa escolha contínua de estudar isso, de atuar com isso, de levar isso para as pessoas. E gosto de falar sobre isso porque eu quero que as outras pessoas também encontrem o seu estado, também sejam uns pacientes em suas vidas. Assim. É porque é lindo de... Quando alguém tá em estado de flow, é lindo de ouvir, né? Aí a energia prânica vem, né? Com certeza. Então, a gente parar pra pensar, enquanto a Cami falava sobre isso, quanta rancor, mágoa, né, ódio, quantas emoções que a gente sabe que tá adoecendo. E me remeteu a frase do Shakespeare, né, que ódio é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra, né? E todas essas nossas emoções, os estados que a gente entra, os lugares que a gente ocupa, as dores que a gente toma, nós temos uma farmácia, né? Nós somos uma farmácia ambulante, estamos produzindo químicos o tempo todo. E essas emoções que são importantes, né? Se não fossem importantes, Deus não tinha nos dado elas, né? Então elas estão ali por alguma razão, a gente precisa delas. Mas a gente não sabe conduzir e lidar isso com equilíbrio, a gente vai adoecer. Nosso corpo ele vai começar a criar células cancerígenas. E a gente vai entrar num estado de adoecimento. Então... volto, finalizando quase, eu acho que já tá quase aí, né? Não sei se já vai ligar a luzinha, mas o que eu me conheço? O que me faz bem, o que me adoece, o que me cura, o que me traz prazer, o que me traz desprazer, o que pra mim me atormenta, né? Porque, como disse a Cami, às vezes a gente tá fazendo uma coisa que não gosta e nem percebe que não gosta. Né? Como eu me sinto, como tá o final do meu dia. Porque senão a gente vai vivendo uma vida esperando o sábado. A gente vai uma vida esperando o mês das férias. Vai uma vida esperando que o ano vire, né? Que o dia termine. Não vejo a hora que o dia termine. Não vejo a hora que chegue sexta-feira. E o dia de hoje, né? Esse estado de presença, de o que o dia tá me apresentando agora. E nem sempre, nem tudo são flores, né? Vão ter grandes desafios e às vezes a gente não tem habilidade para aquele desafio. E a gente vai precisar de uma pessoa com habilidade para aquele desafio. E curtir o dia de hoje, curtir cada momento, eu acho que essa é a grande sacada do ser humano. Se a gente conseguir viver o que se apresenta, muitas vezes nós focamos no destino final. E que bom! Que bom que a gente quer um objetivo financeiro, né? Aquela casa, me formar, conhecer tal lugar, encontrar um relacionamento que a gente vai considerar ideal. Mas e até lá? Né? Será que eu tô curtindo o trajeto? Curtindo o que tá se apresentando? Poxa, se agora chegou uma briga aqui, nós vamos ter que brigar? Então vamos brigar de forma consciente. Vamos falar meia dúzia de coisas aí que a gente precisa dizer para se acertar, para se entender. E depois vamos tomar um mate, né?
E muitas vezes a gente deixa de falar, a gente deixa de dizer algo para alguém que quer dar um limite, né? E limite para mim mesmo. Então, para mim a saída é para dentro, né? Falo mais uma vez isso. E quanto mais eu sei o que me é gostoso, o que é difícil, até onde eu posso ir, melhor a gente vive, melhor a gente atinge o estado de flow, o estado de encontrar a energia que me reconecta, que me dá força, né? Porque senão, se eu nem sei isso, gosto de dar o exemplo do super-homem. Né? O super-homem carrega lá, para o trem, aí aparece, tem aquela imagem dele segurando o planeta Terra, né? E se ele estiver do lado da Kryptonita, fica caidinho no chão. Então, conhecer nossas kryptonitas, conhecer nosso estado de flow, conhecer onde a gente se energiza, acho que é a maior forma de honrar a Deus. Né? Honrar a criação é cuidar da criatura. Que lindo, Fer, que lindo. Camila, muito considerações para o programa de hoje? Que a Fer já muito bem fez as dela. E olha, eu te digo, Fer, cada vez que tu fala sobre algumas situações e aqui tu coloca que as pessoas precisam ter essa visão de procurar o que é o teu poder, o que pode ser a favor de ti, né? Brigar menos, talvez internamente, né? Com situações, então, muito bem. Camila? Eu tenho que concordar plenamente com a Fer, que a saída é pra dentro, que a gente tem que estar sempre... É um constante orar e vigiar aos sinais que aparecem no nosso corpo, ao nosso redor, na nossa vida. Se eu tô repetindo, mais uma vez isso está acontecendo comigo. Por quê? Né? Entender esses sinais que aparecem pra gente e sempre ir nessa busca. O que me faz bem? O que me faz bem, o estado de flow, o estado de presença, o estado de autonutrição é leve. É leve. Eu gosto muito de fazer perguntas para mim mesma. Isso é leve para mim? Vamos lá na Conecta hoje falar disso. É leve. Não, então eu vou. Entendeu? Tem que ser leve. Se pesa muito, se pesa nas costas, observa onde teu corpo mostra que pesa. Como que ele se sente? Ah, não, foi um friozinho na barriga. Ah, não, então aqui é bom, aqui eu gosto. Então a saída é sempre para dentro, é sempre sentir o corpo e viver essa experiência. Eu tenho falado isso ultimamente, até nas minhas práticas de yoga, assim, que eu às vezes quero ir até muito longe, trazer um grande tema para a prática, ensinar que a prática pode fazer isso, fazer aquilo. E aí esses dias eu me vi completamente assim, não tenho um tema para trabalhar essa semana. Por que eu faço yoga? É para me sentir presente, para me sentir viva, porque o meu maior propósito aqui é viver a minha melhor versão hoje. Esse é o meu maior propósito. Não existe salvar o planeta Terra, construir a maior, sei lá o quê. O meu maior propósito como ser humano é viver a minha melhor experiência na Terra. Então, por que fazer yoga? Por que eu vou levar isso para as minhas alunas hoje? Porque elas consigam viver da melhor maneira possível hoje, né? E aí vou falar isso para elas hoje. E elas saíram da aula falando, nossa, realmente me sinto bem, sinto que estou cumprindo com o meu propósito. Então é nesses momentos que a gente se encontra e aí continua a nossa caminhada. E a saída é sempre se conectar consigo mesma, sentir os sinais do corpo em primeiro lugar, perceber o que a mente nos fala, porque ela também é muito sábia, às vezes ela tenta nos mentir, mas várias vezes ela nos traz direções, a nossa intuição sussurrando no nosso ouvido. E também sentir aquilo que a nossa alma nos diz, que é a nossa intuição, né? Aquilo que é leve para o nosso ser. Maravilha! Meninas, gostaria de agradecê-las por esse papo bem especial, entender qual é o estado de flow, né? E entender todos os outros processos que podem nos deixar também muito bem, muito relaxados e que podem vir a deixar cada vez mais, né, o nosso ser melhor, né? Com uma vivência, uma experiência muito boa por aqui, né? Que cada vez estejamos melhores, né? Em busca do que é melhor. Então, agradecendo Fer por estar aqui mais uma vez, trazer a Camila, né? Que
que está aqui agora atendendo, então, no Vem mais Prana. seguido agora. Que bacana. Maravilha. Agradeço a todos, agradeço a você que está em casa. Um abraço a todos e até o próximo.